Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos estar dando início à aula da Escola Dominical deste domingo, que é a lição 10. Vou estar assim orando para nós darmos início à aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, eu te glorifico, Senhor, neste dia, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pai, de estarmos aqui, ó Pai, para aprender mais da Tua Palavra, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que possamos aprender mais de Ti, praticar, Pai, a Tua Palavra, para não pecarmos contra Ti. Abençoa cada um, Pai, que irá assistir essa aula, que o Senhor possa falar profundamente a cada coração. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. A lição é a lição de número 10. E o título da lição diz assim: Provai se os Espíritos são de Deus. Texto áureo. Amados, não creais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verdade prática. Através dos dons espirituais, a Igreja discerne os espíritos enganadores. O objetivo geral desta lição é levar os alunos a refletirem sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Então, o objetivo da lição é levar os alunos a como discernir os espíritos e julgar as profecias. Então, a Bíblia, ela nos relata que nós temos que julgar as profecias. Ao decorrer da lição, nós vamos ver o porquê disso, porque nós temos que julgar as profecias. Nós temos que discernir os espíritos. Ao decorrer da lição, vamos aprender o porquê que nós temos que discernir os espíritos. Amém? É um dom muito importante, ao qual muitos não buscam, muitos não têm esse dom, e nós temos que ter, a igreja tem que ter esse dom, que é o dom do discernimento. Costumamos, muitas das vezes, buscar somente o dom de profecia, os dons que estão mais em evidência, mas nós temos que buscar o dom de discernimento. Então vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra em Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 14. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 ao versículo 21. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Então, aqui está a leitura bíblica em classe. Os objetivos específicos. Primeiro objetivo específico: destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas. Temos que ter cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque os falsos profetas querem nos tirar da direção de Cristo, do caminho, da verdade. Segundo objetivo específico: ressaltar que a Bíblia revela a existência dos falsos profetas. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nos revela a existência dos falsos profetas atuando. Atuou no Antigo Testamento e atua também no Novo Testamento, e na atualidade em que nós vivemos, principalmente, os falsos profetas também continuam atuando. Então a Bíblia, ele revela essa existência. Terceiro objetivo específico: que devemos julgar as profecias. Devemos julgar as profecias, não os profetas, não a pessoa que está profetizando. Porque quem está profetizando, a Bíblia diz que o fruto dessas pessoas, até mesmo dos falsos profetas, vai mostrar quem são essas pessoas. São os frutos que vão dizer
O próprio Jesus Cristo vem falando que em Mateus capítulo 7, se eu não estiver enganado, ali no versículo, não sei se é versículo 24, por ali vem dizendo que acerca dos falsos profetas, que os falsos profetas eles são reconhecidos pelos frutos, porque nós não sabemos como ele vem. Ele vem vestido com capa vestindo como ovelhas, né? A Bíblia diz, Jesus vem ensinando que eles vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, nós temos que ter cuidado e sabemos que é pelos frutos que nós conhecemos, que nós sabemos quem é os falsos profetas, para que os irmãos não saber aqui onde está, é Mateus capítulo 7, acho que o versículo 24 fala ali de escutar as palavras, né, os alicerces, mas é capítulo 7, o versículo é o 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como as ovelhas. Então, os falsos profetas vêm como crente. Vêm como crente para poder tentar enganar. Então, um dos objetivos específicos da lição é que devemos julgar as profecias. Quarto, devemos mostrar por que devemos julgar as profecias. Por que nós devemos julgar as profecias? 5. Como devemos julgar essas profecias? Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico. Cuidado com os falsos profetas. Temos que ter cuidado com os falsos profetas, como eu havia dito. O próprio Jesus nos fala, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como as ovelhas. E qual é a intenção dos falsos profetas? A intenção dos falsos profetas é enganar aquele que está no caminho, aquele que vive uma vida reta diante de Deus. A função do profeta é te tirar da direção de Deus, é te tirar do reino de Deus. Você pode ver que Neemias, aqui no primeiro tópico da lição, vem falando sobre Neemias, tinha o dever de examinar a profecia recebida. Neemias recebeu uma profecia porque queriam, os samaritanos, né, Sanbalate, Tobias, queriam tirar ele da direção daquilo que ele estava fazendo. Aí mandou ele ir para o templo, para dentro do templo, para fugir. Então, Sanbalate e Tobias, os samaritanos, subornou esses profetas para profetizar isso. Então, olha a intenção de um falso profeta. É te tirar da direção de Deus. É te tirar do caminho do Senhor. Porque dependendo da profecia, se nós não tivermos alicerçados na palavra, se nós não tivermos com a nossa confiança em Deus, nós seguimos essa profecia errada. Então, Neemias, ele examinou a profecia. Um homem como eu fugiria, ele disse. Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo. Então nós temos que observar, examinar a profecia, para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas. Segunda parte. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Vamos falar agora da existência dos falsos profetas no Antigo Testamento, porque não é de hoje os falsos profetas. Lá atrás, os nossos pais na fé já vinham combatendo os falsos profetas. Jeremias, Ezequiel, Moisés, todos esses homens de Deus já vinham combatendo esses falsos profetas.
E aqui nós vamos ver um exemplo disso é o relato em 1 Reis, capítulo 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem e advertindo o ímpio rei de Israel que estava junto do altar, queimando o incenso. E ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. Então aqui é o relato do homem de Deus que profetizou contra o rei Jeroboão, e Deus havia dado uma ordem a esse homem de Deus não voltar pelo mesmo caminho, não comer pão, não entrar na casa de ninguém e beber água. E surgiu um profeta velho. Antes disso, o rei estava ali, ouviu a profecia que ele falou para o altar ali, e o rei estava ali perto, o rei ouviu essa profecia, e o rei lançou mão do altar e ficou com a mão dele, ficou mirrada, a mão dele ficou ruim, e o homem de Deus orou pela mão dele, a mão dele voltou a si. Estava ali essa situação desse profeta, desse rei, e o rei queria que ele fosse comer pão, entrar dentro de sua casa, beber água e voltar pelo mesmo caminho, pelo outro caminho, e ele não quis. Então, mais na frente, um profeta velho fica sabendo da história pelos seus filhos e pede para que esse homem de Deus também viesse comer pão na sua casa, viesse beber água. E ele fala também as mesmas palavras para esse profeta velho, que não poderia porque havia recebido uma ordem de Deus de não voltar pelo mesmo caminho, de não entrar na casa de ninguém para beber água e nem comer pão. Sendo que esse profeta velho se levantou uma falsa profecia, dizendo que ele tinha visto um anjo, o anjo de Deus tinha falado para ele voltar pelo mesmo caminho. Então, ele assim desobedece à voz do Senhor e dá ouvido a essa mentira. Por isso que é importante o dom do discernimento. Esse homem de Deus não discerniu aquela profecia falsa. Nós temos que discernir a profecia falsa. Então, o Antigo Testamento ele nos mostra vários falsos profetas tentando nos tirar do caminho, tentando nos tirar da palavra de Deus, da verdade que liberta. Temos outros exemplos também, como nos dias de Jeremias, os falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. Eles estavam combatendo a palavra de Deus que foi enviada por meio de Jeremias para Israel, mas só que eles falavam contra. Então, no Antigo Testamento tem a existência dos falsos profetas, e os falsos profetas são subornados, os falsos profetas recebem recompensa, dinheiro, para falar palavras falsas, para falar palavras fingidas, encobertas, mentiras encobertas. Então não é só hoje, no Antigo Testamento também existiu. Agora no Novo Testamento também existiu muitos falsos profetas e existe até hoje. Uma deles que o comentarista que vai nos dar a referência é de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 23, que fala sobre aquela mulher que chamava Jezabel, que ensinava ao povo, aos líderes a se prostituir, a comer dos manjares ali da idolatria. E o que vai chamar a atenção é que o pastor daquela igreja estava tolerando
que esta mulher ensinasse o engano, a mentira. Estava tolerando. E muitas das vezes nós toleramos muitas coisas em nossas vidas, mas nós não podemos tolerar a mentira, o engano, o falso ensino. Nós não podemos tolerar isso, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Jesus Cristo, nós sabemos o caminho que liberta, o caminho que transforma, que é uma vida reta, que é a porta estreita. Então nós vemos que no Antigo Testamento, no Novo Testamento também teve falsos profetas. O espírito do anticristo estará então operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira com todo o engano e injustiça. Então o espírito do anticristo é que faz isso, porque ele é anticristo. Então ele faz com que todos aqueles que ouvem as palavras dos falsos profetas se tornem um anticristo, porque começa a seguir os falsos profetas, começa a seguir o ensinamento dos falsos profetas. Então se torna automaticamente um anticristo. Então nós devemos combater, a Igreja de Cristo deve combater isso, porque os falsos profetas, eles querem a lã, eles querem a gordura da ovelha. Eles não querem instruir as ovelhas a viver uma vida reta, porque instruir uma pessoa a viver uma vida reta, a viver a verdade, não é fácil, é difícil, porque as pessoas não querem viver a verdade. Então hoje tem todo tipo de igreja. Então escolhemos a igreja que me adapta, que me recebe do jeito que eu sou. E não é assim. A Bíblia nos mostra que não é assim. A Bíblia diz que aquele que é ovelha ouve a voz do seu pastor e segue, obedece. Então, quem é ovelha obedece a voz do seu pastor. Sabemos que nosso pastor é Jesus Cristo, mas nós temos um pastor na terra que foi designado por Jesus, por Deus, estabelecido, levantado por Deus para nos orientar, para nos ensinar. Então, quando nós seguimos os falsos profetas que são liberais, que diz que pode isso, pode aquilo, quando nós queremos agradar a nossa carne, nós seguimos esses falsos profetas que dizem que pode tudo. Sabemos que tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Então tem aquela situação também de que queremos ouvir a profecia para nos satisfazer, porque se uma profecia for dura, se uma profecia for de repreensão, nós não queremos. Mas cada um conhece a sua vida, cada um sabe o que faz. Então por isso que, sabendo de nossas vidas, nós temos que entender e aceitar a profecia que está sendo liberada sobre nós, que está sendo falada sobre nós, se estiver de acordo com a nossa vida. Como um belo dia que eu fui ao monte, subi ao monte para orar. Quando eu estava descendo do monte, o amigo meu, um rapaz me parou assim e perguntou se eu era casado, se eu já tinha filhos. Eu falei, não, minha esposa está grávida. Aí ele, tá grávida, e Deus está me falando aqui agora que é um menino. Aí eu fui e falei, você errou, meu filho, essa profecia sua foi errada, é uma menina. Ele mas os médicos costumam errar e pode ser que
eles vêm errar, aí já não é uma opinião dele, porque eu já havia falado para ele que a esposa estava grávida, que eu era casado, minha esposa estava grávida. Então ele chutou, ele profetizou, ele achou que ia conseguir me enganar com aquela palavra dele, porque ele estava reunido ali num grupo de irmãos falando que era um homem de Deus, e a gente não precisa se apresentar, Deus mostra quem nós somos. Nós não precisamos, né? Eu sou homem de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Então ele estava ali falando, não, eu sou homem de Deus, aí profetizou para mim isso, eu falei, não, meu irmão, você está errado. É uma menina e essa menina hoje já está com 3 meses. Então os médicos ali não erraram e ele falou que os médicos erraram e ele tinha acertado. Então nós temos que examinar a profecia. Nós temos que examinar a profecia. Então existem falsos profetas em nosso meio, tentando enganar o povo de Deus, tentando nos tirar do caminho. No Antigo Testamento existiu, no Novo Testamento existiu, e hoje, na atualidade, Deus nos dá a afirmação: cuidado, acautelai-vos, porque existe falsos profetas. Existe falsos profetas. Acho que foi o apóstolo Paulo mesmo disse que estava com medo da partida dele, porque surgiriam muitos falsos profetas ensinando outras coisas. Temos que estar pautado na palavra. Amém? Vou até... E porque essa aula é uma aula meio comprida, então são 5 tópicos, então vou adiantar aqui. Vamos ver o terceiro tópico. Então nós falamos dos 2 tópicos que falam, dos 2 objetivos específicos que falam destacar o cuidado que devemos ter com os profetas, com os falsos profetas, né? E o segundo tópico que fala sobre a existência dos falsos profetas no Antigo Testamento e no Novo. Jeremias combateu isso, Ezequiel, Moisés, esses homens de Deus, tudo combateram, Neemias, combateram os falsos profetas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, também a igreja combateu esse falso profeta. Então hoje também nós temos que combater esses falsos profetas e não deixar que venha enganar a igreja de Cristo. E nem enganar nossas vidas também. Porque uma profecia, vou até contar um relato aqui de uma profecia que uma irmã recebeu e falando que havia algo em seu lar. E essa irmã, assim, ficou desesperada. Essa irmã ficou desesperada e quando foi ver não havia nada e quase essa irmã, ou não sei se ela hoje continua na igreja, sei que ela ficou muito abalada com essa profecia. Então a profecia, quando é uma falsa profecia, ela vem para abalar, mas quando é uma profecia de Deus, quando é a profecia direcionada por Deus para nós, e nós sabemos que, porque quem tem o Espírito de Deus, ele sente, ele sabe, porque ele conhece, ele ora, ele fala com Deus, então ele sabe o que ele precisa, o que ele não precisa, ele sabe como ele está vivendo e como ele não está vivendo. Então, quando é uma profecia de Deus, nós sabemos. Então, o tópico 3 fala assim, ó, devemos julgar as profecias. O tópico 4 fala assim, ó, por que devemos julgar as profecias? E o tópico 5 fala assim, ó, como devemos julgar as profecias? Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-las. A própria palavra de Deus nos manda julgar as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Manda a gente julgar as profecias. Vamos ler? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Não extingais o espírito, não desprezeis as falsas profecias.
Não desprezeis as profecias, melhor dizendo, e examinai tudo e retende o bem. Então, examinai tudo e retende o bem. Não despreze as profecias. Por que nós devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus manda a gente julgar as profecias. Examine tudo e retende o que é bem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19 também diz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Apóstolo Paulo dizendo, melhor, é capítulo 14, versículo 29. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, a Bíblia nos ensina e nos manda julgar as profecias. Amém? Por que devemos julgar as profecias? Porque a Bíblia nos ensina a julgar as profecias. Porque os que profetizam são sujeitos às falhas. Então, um dos motivos que devemos julgar as profecias é que os que profetizam são sujeitos a falhas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 3. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa e como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, por que nós devemos julgar a profecia? Por causa que nós somos falhos. Quem está profetizando também é falho. Então, nós temos que julgar as profecias. Por quê? Porque a palavra de Deus nos manda julgar a profecia e porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Terceiro, porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Terceiro, porque pode haver conhecimento prévio das falhas. A pessoa pode estar conhecendo a minha falha, a pessoa pode estar conhecendo a sua falha e profetizar. E dependendo, ele pode até colocar a sua própria opinião. Então, o motivo que nós devemos julgar a profecia é porque uma pessoa pode conhecer os fatos, pode conhecer a sua vida, tanto as suas falhas ou tantos os seus acertos. A pessoa pode conhecer os fatos e profetizar acerca disso. Quarto é porque existe a possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras. Então, o último é esse. A pessoa pode estar sendo influenciado por um espírito maligno e disseminar mentiras. Então, por isso nós devemos julgar as profecias. E como devemos julgar essas profecias? Pelas escrituras, pela palavra. Examinando as escrituras, nós julgamos essas profecias através do dom do discernimento. Com o dom do discernimento, nós podemos julgar essas profecias. Como devemos julgar? E 3, a profecia se conhece pelo seu sabor, como diz Jó em capítulo 6, versículo 6 e o versículo 7, versículo 12 e versículo 11.
Então está aí como devemos julgar as profecias, através das Escrituras, através do dom do discernir e através do sabor, que assim como o nosso paladar prova a comida, o nosso ouvido tem que provar a profecia. Entendeu? Então, é desse jeito que nós julgamos a profecia. O profeta, nós não julgamos, mas a profecia, nós julgamos. E muitas das vezes nós não profetizamos, nós toleramos, porque conhecemos a pessoa ou porque ficamos com medo de uma pessoa, porque nós não queremos também tratar de falar da falha dessa pessoa. Então nós não queremos expor, aí nós não falamos aquilo que Deus dá para nós. Mas que Deus venha levantar profetas como Natã, que profetizou para o rei Davi, que Davi estava errado, que Davi havia pecado. E ele não se incomodou, não se intimidou, porque Davi era rei. Então nós não podemos se intimidar, nós não podemos nos se retrancar, ficar com medo por causa da posição da pessoa que exerce alguma posição, seja ela ministerial ou não, seja ela nosso amigo ou não, porque se é nosso amigo mesmo, nós queremos ver essa pessoa acertar, herdar o reino dos céus. Então ali Natã profetizou para Davi e não ficou com medo das consequências. Nós às vezes não profetizamos porque ficamos com medo das consequências, do que pode acontecer, mas se foi Deus que profetizou, se foi Deus que, melhor dizendo, que mandou você falar, que mandou você profetizar, é Deus que garante a profecia, aquilo que Ele colocou no teu coração, é Deus que garante. Porque aí eles não vão estar lutando com vocês, vão estar lutando com Deus. Porque a profecia é para ser julgada. O homem não é para ser julgado. Se foi Deus que mandou falar, Deus vai intervir e vai fazer com que aconteça aquilo que você falou. Amém? Então essa é a aula de hoje. Tinha muito